Meu nome é Renata Albuquerque. Tenho 32 anos, sou a irmã gêmea mais velha por 6 minutos. Passei a vida inteira aprendendo a ser invisível ao lado do meu irmão, Gustavo Albuquerque. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era a festa de noivado dele. Risadas preenchiam o salão, taças tilintavam como se a celebração pudesse afogar a verdade. Então meu pai se levantou, sorrindo de orgulho, segurando um envelope nas mãos. Chamou Gustavo para perto. Dentro do envelope havia uma escritura. Não qualquer escritura. A minha escritura. O apartamento que eu economizei para manter, reformei, reconstruí com cada centavo que eu tinha. O apartamento que eles prometeram que um dia seria meu. Os aplausos explodiram pelo ambiente como trovões. Fiquei parada, congelada, segurando uma taça meio vazia que tremia na minha mão. E naquele instante eu finalmente entendi. Na minha família, amor sempre teve condição. E eu tinha acabado de fracassar no teste. Naquela noite, a gêmea invisível desapareceu de vez. Crescer ao lado do Gustavo era como viver ao lado do sol. Ele recebia o calor. Eu ficava com a sombra. Quando ele tirava um 7,5 na escola, meus pais organizavam um jantar comemorativo numa churrascaria. Quando eu passava entre as melhores da turma, eles diziam apenas, "Que bom, Renata." E voltavam a falar dele. A mensagem ficou clara antes mesmo de eu aprender a escrever meu próprio nome. Gustavo importava. Eu era o excedente. Aos 27 anos, eu tinha construído uma vida discreta e razoavelmente estável. Trabalhava em uma agência de marketing no centro de São Paulo, enfrentava quase 2 horas de trânsito todos os dias e carregava uma esperança frágil de que, em algum momento, meus pais finalmente me enxergassem. Foi quando minha mãe sorriu durante um almoço de domingo e disse, "Nós estávamos pensando, você poderia morar no antigo apartamento da sua avó." A voz dela escorria aquela generosidade ensaiada que sempre vinha acompanhada de alguma cobrança invisível. "Vamos cobrar só um aluguel mais baixo que o normal." Forcei um sorriso. Parecia ajuda, mas soava como teste. Ainda assim, aceitei, porque na minha família migalhas de afeto eram tratadas como milagres. Na primeira vez em que entrei no apartamento, quase chorei. O piso afundava sob meus pés como um aviso. As paredes estavam amareladas de mofo e cigarro antigo. O ar tinha cheiro de infiltração e abandono. A cozinha fazia barulho com eletrodomésticos velhos que pareciam sobreviver desde os anos 90. Aquilo não era um lar. Era um túmulo que alguém esqueceu de enterrar. Mas eu fiquei. Eu mesma pintei aquelas paredes. Arranquei o carpete velho até minhas mãos criarem bolhas. Passei horas esfregando o mofo dos azulejos até perder o ar. Dormi no chão em algumas noites porque estava cansada demais para montar qualquer coisa. Aprendi quais canos vazavam, quais tomadas davam curto, quais janelas emperravam quando chovia. Cada hematoma, cada corte, sussurrava a mesma esperança ridícula, talvez agora eles percebam você. E por um tempo eu realmente acreditei nisso. Achei que esforço pudesse virar amor. Porque quando alguém cresce emocionalmente faminto, até migalhas parecem banquete. Eles chamavam aquilo de generosidade. Eu chamava de treinamento para a sobrevivência. Pela primeira vez na vida, eu me sentia minimamente firme. O apartamento podia estar caindo aos pedaços, mas dentro daquelas paredes rachadas eu finalmente conseguia respirar. Era o único lugar que não ecoava o nome de Gustavo o tempo inteiro. A cada salário, eu separava um pouco mais de dinheiro. Tinta, ferramentas, luminárias, armários, pequenas melhorias que meus pais nunca notariam, mas que significavam muito para mim. Trabalhava até tarde, voltava para paredes descascadas e encanamentos barulhentos, transformando exaustão em progresso. Em um feriado prolongado de primavera, passei o fim de semana inteiro trocando a instalação elétrica do apartamento com a ajuda de vídeos na internet. Quando o eletricista contratado depois revisou tudo, ele olhou para mim e disse, "Você evitou que esse lugar pegasse fogo." Eu sorri, não por orgulho, mas por alívio. Porque pela primeira vez salvar alguma coisa realmente importava. Meus pais apareciam às vezes. Entravam olhando em volta como quem fiscaliza uma obra, não uma casa. "Você está deixando esse apartamento muito bonito", minha mãe comentou uma vez, passando a mão pela parede recém-pintada. "Quando terminar, isso aqui vai valer muito mais." Aquela frase ficou presa no meu peito. Quando terminar. Fiquei me perguntando se eles sequer percebiam o peso daquilo.
Meu pai chamava aquilo de acompanhar o investimento dele. Algumas vezes levava Gustavo junto, e meu irmão brincava dizendo que talvez fosse morar ali depois de mim. Eu ria, porque é isso que filhas boazinhas fazem. Mas atrás do sorriso, comecei a guardar recibos. Cada lata de tinta. Cada eletrodoméstico. Cada nota fiscal de material e mão de obra no meu nome. Então chegou o dia em que eles sentaram no meu sofá com aquele tipo específico de tristeza que pais usam quando querem alguma coisa. Renata, o banco está pressionando por causa das dívidas do apartamento, minha mãe disse baixinho. Estamos devendo quase 150 mil reais, meu pai completou. Não podemos perder esse imóvel. Pensa nisso como um investimento. Um dia esse apartamento vai ser seu. A palavra um dia tinha sido pendurada na minha frente desde a infância. Sempre mais um sacrifício de distância. Mas eu acreditei neles porque eram meus pais. Porque eu queria acreditar. Naquela mesma semana, transferi todo o dinheiro que tinha guardado. Cada centavo das minhas economias. Minhas mãos tremiam enquanto eu confirmava a transferência pelo aplicativo do banco. Parecia comprar amor numa liquidação desesperada. Ainda assim, convenci a mim mesma de que dessa vez seria diferente. Dessa vez eu não era o plano reserva. Dessa vez eu tinha sido escolhida. Durante algumas semanas, me permiti acreditar nisso. Eles sorriam quando me viam. Meu pai chegou a dizer: "Estamos orgulhosos de você, Renata." 2 palavras que eu esperei 30 anos para ouvir. No mês seguinte, tudo parecia normal de novo. Nenhuma menção à dívida. Nenhuma conversa sobre o futuro. Apenas silêncio. Mas às vezes silêncio não é paz. É o som de uma armadilha se fechando devagar. Eu continuei guardando todos os recibos. Só ainda não tinha usado nenhum deles. 2 semanas depois, Gustavo me ligou no trabalho, a voz transbordando felicidade. A Bruna e eu vamos ficar noivos. Você vai na festa, né? Sorri para o telefone. Claro. Apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. A noite da festa estava quente, com aquele clima agradável de primavera paulistana. Risadas atravessavam a casa dos pais da Bruna, no alto de Pinheiros, como taças de espumante sendo servidas sem parar. Todo mundo parecia perfeito. Copos erguidos, música baixa, luzes suaves. Por alguns minutos, eu realmente consegui ficar feliz por ele. Então meu pai pigarreou. Posso ter a atenção de todos? O ambiente silenciou aos poucos. Minha mãe apoiou a mão no braço dele, exibindo um sorriso largo e ensaiado. Eu e Helena queremos dar ao Gustavo um presente especial, meu pai disse. Um presente para começar essa nova vida. Ele colocou a mão no bolso do blazer e tirou um envelope. O sorriso de Gustavo mostrou imediatamente que ele já sabia o que havia ali dentro. Meu estômago se revirou antes mesmo de eu entender o motivo. Meu pai entregou os papéis para ele. Gustavo abriu, os olhos brilhando. A escritura, ele disse, a voz falhando. Vocês estão dando o apartamento pra gente? Meu pai assentiu cheio de orgulho. Está na hora, filho. Você mereceu. Os aplausos explodiram pelo salão como trovões. O som bateu em mim como uma onda. Taças tilintando, pessoas sorrindo, alguém dizendo, que incrível. Minha mãe irradiava felicidade. Os pais da Bruna abraçaram a filha. E eu fiquei ali, imóvel, metade taça, metade fantasma. Meu apartamento. O lugar pelo qual eu tinha sangrado, pago, reconstruído do mofo até a luz. O lugar que eu tinha salvado com os 150 mil reais que não existiam mais na minha conta. Tentei respirar, mas o ar parecia pesado de perfume e mentiras. Então a voz da minha tia Sandra cortou o barulho. Espera, esse não é o apartamento da Renata? As risadas diminuíram. Todos os rostos se viraram para mim. Dezenas de expressões curiosas, constrangidas, confusas. A luz do lustre refletiu nas lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Meu pai não hesitou nem por um segundo. A Renata estava morando lá há anos. Está na hora de seguir em frente. Minha mãe completou, já fomos generosos demais, como se eu fosse apenas uma inquilina inconveniente demorando para sair. O calor subiu queimando minha garganta. Eu queria gritar. Queria contar que paguei aluguel todos os meses, que reformei cada centímetro daquele apartamento, que fui eu quem salvou o imóvel quando eles não conseguiram.
Mas minha voz não saiu. 30 anos sendo treinada para o silêncio esmagaram qualquer reação. Gustavo abraçou meu pai e sussurrou um obrigado. Minha mãe beijou o rosto dele. A plateia voltou a aplaudir, ainda mais alto dessa vez. E eu permaneci ali, invisível diante de todo mundo. Fui embora antes da sobremesa. Sem despedidas, sem explicações. Apenas faróis atravessando a marginal, lágrimas e a realização lenta de que a família à qual eu tentei desesperadamente pertencer tinha acabado de me expulsar da minha própria vida. Eles deram meu lar para ele. E eu finalmente me dei permissão para enxergar a verdade. Eles achavam que o silêncio tinha me quebrado. Não faziam ideia do que o silêncio vinha me treinando para fazer. Naquela noite, dirigi sem ligar o rádio. E em algum ponto entre os aplausos e as lágrimas, alguma coisa dentro de mim se rompeu de maneira silenciosa e limpa, como um fio puxado até arrebentar. Sem gritos. Sem cena. Apenas o eco daqueles aplausos martelando minha cabeça. Quando destranquei a porta do apartamento, já não enxerguei um lar. Vi provas. 5 anos inteiros de evidências. Latas de tinta, notas fiscais, recibos, suor impregnado nas paredes. Eles achavam que podiam me apagar. Então decidi mostrar para eles como apagar alguém realmente parecia. Liguei para minha amiga Camila. Posso ficar aí por um tempo? Ela nem hesitou. Claro. O que aconteceu? Depois eu explico. Só preciso de espaço, e de um caminhão de mudança. Na manhã seguinte, eu tinha um plano. Preciso, cruel, impecável. Comecei pelos eletrodomésticos. Cada ciclo da lava-louças, cada barulho da geladeira, tudo tinha sido comprado por mim. Liguei para a assistência e falei, quero retirar tudo. O funcionário hesitou. Moça, isso vai deixar o apartamento vazio. Esse é exatamente o objetivo. Eles chegaram às 9 da manhã. Desligaram o fogão, carregaram a geladeira, desmontaram todas as luminárias que eu tinha instalado. O som das furadeiras parecia música. Era o som de recuperar meu poder. Depois vieram os pisos laminados. Eu tinha pago por cada régua daquele chão. Foram arrancando peça por peça. Debaixo dele reapareceu o piso antigo, manchado, frágil, esquecido. Exatamente como a versão que minha família criou de mim. Quando o sol se pôs, o apartamento parecia exatamente como no dia em que entrei ali pela primeira vez. Quebrado. Oco. Sem amor. Perfeito. Os caminhoneiros chegaram logo depois. Móveis, caixas, ferramentas, tudo desapareceu. Deixei apenas poeira e lembranças. Então escrevi um bilhete. Conforme solicitado, desocupei o apartamento. Agora ele é de vocês. Coloquei as chaves dentro de um envelope e enviei por motoboy. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. Ligações, mensagens, áudios cheios de raiva. Você destruiu o apartamento. Você é amarga. Vamos chamar a polícia. Atendi apenas uma ligação. Chamem. Contei pra polícia que eu levei o que comprei. E contei também sobre os 150 mil reais que vocês pegaram de mim. Do outro lado, silêncio. Então desliguei. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda existia uma última dívida para cobrar. 3 anos antes, eu tinha emprestado meu Honda Civic azul para os meus pais. O carro continuava no meu nome, com seguro pago por mim. Liguei para um guincho. Pode buscar neste endereço. Placa FKM 2A00. 1 hora depois, o motorista me mandou uma foto. O carro era meu de novo. Minha mãe ligou uma última vez. Você não pode fazer isso com a gente. Eu respondi sem alterar a voz, posso. Vocês me ensinaram como. Naquela mesma noite, vendi o carro. 60 mil reais caíram na minha conta. Não era vingança. Era equilíbrio. E pela primeira vez na vida eu não senti culpa por pegar aquilo que já era meu. Eles roubaram meu lar. Então eu recuperei minha liberdade. A vingança não consertou o passado. Mas finalmente abriu espaço para um futuro onde eu conseguia viver. 3 semanas depois, meu telefone tocou de novo. Não era raiva dessa vez. Era aquele silêncio estranho que sobra depois da tempestade. Mas não era ninguém da minha família. Era Bruna.
A gente pode conversar? Ela perguntou. Nos encontramos em uma cafeteria tranquila nos jardins. Os olhos dela estavam vermelhos, o sorriso pequeno e cansado. Seus pais me contaram o que aconteceu, ela disse. Disseram que você destruiu tudo. Eu não respondi. Ela respirou fundo antes de continuar. Depois eu descobri a verdade. Ela sabia do dinheiro, das reformas, da expulsão, de tudo. Eu não consigo entrar numa família assim, sussurrou. O Gustavo disse que você tinha inveja dele. Mas tudo que eu vejo é força. Eu não sorri com superioridade, não provoquei, não comemorei. Apenas assenti. Pela primeira vez na vida, alguém estava me enxergando de verdade. Não como a gêmea esquecida. Não como a filha reserva. Apenas como Renata. Um mês depois, o casamento foi cancelado. Minha tia Sandra comentou comigo pelo telefone que meus pais estavam furiosos, cuspindo meu nome como se fosse uma maldição. Eu apenas sorri. Que falassem. Naquela época, eu já estava morando na casa vazia do meu amigo Marcelo, que tinha ido passar um tempo fora do país a trabalho. Sem aluguel. Sem culpa. Sem fantasmas. Preenchi aquele espaço com as mesmas mãos que um dia reconstruíram um apartamento destruído. Mas dessa vez eu não estava reformando paredes. Estava construindo uma vida. Cada manhã parecia mais leve. Cada silêncio parecia merecido. Comprei flores para deixar sobre a mesa da cozinha. Passei a cozinhar café da manhã só para mim. Comecei a rir das minhas próprias piadas. Parei de esperar que alguém percebesse minha existência, porque eu mesma finalmente percebia. Às vezes eu sentia falta da ideia de família. Mas então lembrava como era implorar por amor acompanhado de condições e cobranças. Agora eu não implorava mais. Agora eu escolhia. Escolhia paz. Escolhia limites. Escolhia a mim mesma. E se alguém achasse isso egoísmo, era porque nunca soube como é sobreviver sendo invisível. Eu não perdi uma família. Perdi meus carcereiros. E finalmente estava livre. De onde quer que você esteja ouvindo essa história, seja tomando café numa manhã silenciosa ou encarando a madrugada sem conseguir dormir, eu gostaria de ouvir a sua também. E se essa história ficou com você de alguma forma, lembre-se de uma coisa: força não é silêncio. Força é saber exatamente quando parar de aceitar ser apagado. Algum tempo depois, encontrei minha mãe por acaso em um supermercado na Vila Mariana. Foi numa terça-feira chuvosa, perto das 8 da noite. Eu estava escolhendo café quando ouvi meu nome. Virei e a vi parada no corredor, segurando uma cesta pequena. Por um segundo, nós duas apenas nos encaramos. Ela parecia mais velha. Mais cansada. Como se os últimos meses também tivessem pesado nela. Renata, disse baixo, quase insegura. Eu respondi com um aceno educado. Nada mais. Ela tentou sorrir, mas o rosto vacilou no meio do caminho. Seu pai sente sua falta. A frase caiu entre nós como alguma coisa ensaiada muitas vezes antes de ser dita. Eu não respondi imediatamente. Apenas observei aquela mulher que passou a vida inteira me ensinando, sem palavras, que amor precisava ser conquistado. Então perguntei com calma: ele sente minha falta, ou sente falta do que eu fazia por vocês? O silêncio dela respondeu antes mesmo que pudesse abrir a boca. Minha mãe desviou os olhos primeiro. Ficou alguns segundos mexendo nervosamente na alça da cesta. As coisas ficaram difíceis depois que você saiu, ela murmurou. O apartamento precisou de muita reforma. Gustavo ficou endividado. O casamento, ela interrompeu a própria frase antes de terminar. Eu percebi naquele instante que ela ainda falava comigo da mesma maneira de sempre. Como se culpa fosse uma ferramenta automática. Como se eu ainda fosse correr para resolver tudo. Mas alguma coisa em mim já não obedecia mais àquele mecanismo. Eu espero que vocês consigam se resolver, falei apenas. E era verdade. Eu não desejava destruição para eles. Só não estava mais disposta a me destruir junto. Minha mãe levantou os olhos de novo, provavelmente esperando alguma abertura, algum convite, alguma reconciliação imediata. Mas tudo o que encontrou foi uma distância tranquila. Pela primeira vez na vida, eu não precisava daquela aprovação. Quando saí do supermercado, a chuva tinha diminuído. Fiquei alguns minutos parada perto do carro respirando o ar frio da noite.
E então percebi uma coisa simples, mas enorme. Eu não estava tremendo. Não estava chorando. Não estava me culpando. Durante anos, qualquer encontro com meus pais deixava meu corpo inteiro em estado de alerta, como se eu precisasse me preparar para ser diminuída de novo. Naquela noite, não. Eu apenas entrei no carro e fui embora. Sem peso. Sem desespero. Sem aquela necessidade infantil de finalmente ser escolhida. Algumas feridas não desaparecem completamente. Mas chega um momento em que elas deixam de comandar sua vida. E talvez isso seja a cura. Meses depois, consegui financiar meu próprio apartamento, pequeno, num prédio antigo em Moema. Nada luxuoso. 2 quartos, varanda pequena, piso de madeira gasto pelo tempo. Mas quando peguei as chaves, senti algo que nunca tinha sentido antes. Aquilo era meu. Não uma promessa. Não uma recompensa condicionada. Não um favor temporário que podia ser arrancado de mim a qualquer instante. Meu. Passei a primeira noite sentada no chão da sala vazia, comendo pizza direto da caixa e ouvindo o eco do apartamento quase sem móveis. E, honestamente, nunca me senti tão rica. Porque liberdade não parecia mais um sonho distante. Finalmente tinha virado o endereço.